9 horas e 34 minutos, a gente está em contato aqui com o presidente do Sintaema, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Meio Ambiente, Abastecimento e Saneamento. O José Fagian é de Botucatu e é presidente dessa entidade extremamente importante aí, que vive momentos de debate com a sua base, junto com a sociedade, em função aí da proposta que o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, está apresentando de venda dessa companhia altamente lucrativa e que ele está vendendo por 3 ou 4 orçamentos que estão em andamento aí, né? Que pode, o lucro de 3 anos pode ser o custo de agora dessa empresa aí. Fagian, bom dia. Opa, bom dia, Haroldo. Vocês me ouvem bem? Ouvimos bem, obrigado pela atenção aqui ao jornalismo da Rádio Clube. Ô Fagian, como é que está essa movimentação de vocês aí? Muita gente tem dado que é uma movimentação já com carimbo estabelecido na B3 lá em São Paulo, em função, né, da maioria dos entes envolvidos estarem se posicionando favoravelmente à venda dessa companhia. Como é que está o andamento, né, do movimento contrário à venda da Sabesp? Ô Haroldo, bom, primeiro eu quero agradecer imensamente, né, vocês aí, toda a equipe do programa, por abrir os microfones aqui para que a gente pudesse, né, fazer esse debate desse tema importantíssimo, né, com a população de Botucatu. Eu quero começar dizendo, né, é sempre importante a gente saber quem está falando, né? E a primeira coisa que eu quero garantir aqui para vocês é que eu não sou candidato a nada em Botucatu, né? Eu sou um militante do PCdoB, não milito no município, mas sou dirigente do estadual do partido, né, no momento, porque com essa atividade, com essa tarefa de dirigir o Sintaema, a gente tem essa dificuldade. E o PCdoB, né, ele é um partido, né, que ele tem sim um programa nacional, viu, Haroldo? O PCdoB é um dos poucos partidos que ele tem um programa de desenvolvimento para o Brasil, baseado, né, no desenvolvimento econômico, na distribuição de renda, na retomada do crescimento através da introdução da tecnologia, né? Então, o PCdoB ele tem essa característica, né? E dizer o seguinte, né, que o problema do crescimento do país, né, eu não acredito que seja o excesso de faculdades, o excesso de universidades, muito pelo contrário, né? A todos os países que tiveram desenvolvimento econômico significativo, eles começaram investindo pesadamente, né, na educação, né? Você vai para a Coreia do Sul, por exemplo, o cara que monta os telefones Motorola lá, eles são engenheiros, né, e por aí afora. Então, o problema do país, do desemprego, é o crescimento econômico e não o excesso de educação, né? Essa história de empreendedorismo também, ela tem problemas, né? Que você vai ver os MEIs aí pelo Brasil. Eu estava lendo um artigo esses dias, 80% dos MEIs ganham até um salário mínimo. Então, o empreendedor até a página 2, né? Na verdade, são trabalhadores precarizados, né? Mas só para fazer esse registro geral, que eu estava ouvindo o programa aqui, muito bom, diga-se de passagem, né, e queria fazer esses pequenos comentários, né? E falando da questão da Sabesp, bom, primeiro, né, você já fez uma introdução importante. A Sabesp é uma empresa lucrativa, é um patrimônio do povo de São Paulo e que está sendo entregue para a iniciativa privada obter lucro, né? E aí, infelizmente, né, o governo do estado, apesar de toda a nossa luta, ele segue muito forte no processo de privatização. Então, a semana que vem semana que vem ou na outra, provavelmente, já ter o lançamento do edital da venda das ações, né? E nós continuamos, né, com uma luta, seja jurídica, né? Então a gente tem uma quantidade grande de ações, seja na justiça estadual, que a gente tem uma dificuldade grande, inclusive, diga-se de passagem, porque infelizmente a justiça, ela não é técnica, ela tem um fator político muito importante. Infelizmente, parece que o TJ aqui em São Paulo tem um alinhamento muito grande, né, com o governo, e como a privatização da Sabesp, ela é talvez a principal meta desse governo, né, que tem uma série de desdobramentos, inclusive do dinheiro que vai entrar no caixa, que pode viabilizar um projeto político maior, né, para daqui 2 anos.
Então, a gente tem essa dificuldade, mas temos também algumas ações no âmbito federal. E assim que for lançado o edital, a gente vai ter uma luta muito grande também no Tribunal de Contas do Estado, porque vender a Sabesp, além de todo o prejuízo para a população do Estado de São Paulo, ela significa também, né, um crime contra o erário público estadual. Então é um prejuízo, né, para a população, para os municípios. Infelizmente, né, o governador ele construiu um processo onde ele fez com que os prefeitos, né, que são uma peça-chave nesse processo, porque o poder concedente ele é municipal, então os prefeitos ficaram reféns desse processo, né? Mas aí, cara, a gente tem que pensar, né, um pouco, né? Eu ouvi o debate de vocês aqui sobre a situação do governo federal, né, que fica refém do Congresso. A gente acabou de ver aí na França, né, o Macron dissolveu o Congresso e chamou novas eleições, né? Porque lá eles têm esse mecanismo, né, que quando o governo fica inviabilizado porque o Congresso, né, se torna venal e fica defendendo os pontos particulares, o presidente lá tem esse mecanismo. Aqui nós não temos isso, né? Então o governo central ele fica refém do Congresso, né? Um presidencialismo de coalizão que obriga, né, os governos a fazerem acordo. Eu estou dizendo isso para a gente entender o seguinte, que quando a gente vota, a gente elege um projeto e não os nomes, né? Acho que vocês foram bem aí quando vocês colocaram, né, que o Congresso, né, os legislativos em geral, né, acabam não tendo muita observância da população, e aqui no estado de São Paulo não foi diferente, inclusive, né, no governo central, porque a gente vê prefeitos, né, que hoje se lamentam da privatização da Sabesp e apoiaram, né, a eleição do governador Tarcísio, que é quem está implementando no estado esse projeto de estado mínimo que é contra os interesses dos municípios e do povo de São Paulo, né, que beneficia uma pequena parcela. Então a privatização da Sabesp, ela passa por tudo isso, né? Bom, e quais são os próximos passos aí? Os agendamentos estão em andamento? Como é que está o embate jurídico? Você começou a pontuar aí a respeito de alguns questionamentos que serão feitos no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas do Estado, e isso tudo implica, né, no momento em que você tem a documentação para apresentar para os investidores. Mas parece que os investidores estão com o pé atrás agora porque erraram na conta. Parece que a conta do custo final da tarifa não vai ser tão vantajosa como o governador está dizendo. Estão pedindo, inclusive, uma reavaliação. O que está acontecendo com essa planilha? Além da expectativa que a gente tinha de ficar mais caro, vai ficar mais caro ainda do que a expectativa? Então, Haroldo, esse erro é um dos muitos que a gente vem apontando no processo desde o início, né? Desde a contratação da IFC, que é a consultoria lá atrás, né? Que foi feito sem licitação, a gente apontou, né, de maneira clara, com a apresentação de documento, e a Justiça não acatou, né, nosso pedido de correção, e outros problemas que a gente tem no pleito, a própria tramitação da lei. Agora, a questão da tarifa, ela desde o começo é uma grande mentira, né? Independente desse erro, o que acontece é o seguinte: o governador começou dizendo que ia ter uma redução de tarifas. Depois que o PL foi aprovado na Alesp, basta pegar na mídia as falas do governador, ele vai dizer que, na verdade, não é que vai ter redução de tarifa, é que as tarifas vão subir menos, né? Então elas vão subir menos. E o que tem apontado lá agora, né, no frigir dos ovos, é que vai ter uma redução de 10% na tarifa social. E só para a gente entender o que isso significa, as tarifas social e vulnerável, que são as tarifas subsidiadas, elas significam 1,5% da arrecadação da empresa. Ou seja, nada. Podia isentar a população de pagar essas tarifas, que do ponto de vista, né, da arrecadação da Sabesp significaria nada, não tem enfim, não tem impacto nenhum, nem para a população e muito menos pro lucro da empresa, vamos dizer assim. E depois ele fala de 1%, né, para as tarifas normais e para as tarifas comerciais. Ou seja, não vai ter redução de tarifa, para usar o português claro, porcaria nenhuma. Agora aparece esse erro. Além de tudo, mesmo essas reduções, né,
que são cosméticas que ele apresenta aí, eles vão subsidiar a partir de um fundo, né, que vai ser criado com o dinheiro, né, da venda das ações. Então, vocês falavam aí que o caso lá do aeroporto do Rio Grande do Sul, né, que a Fraport explorou lá por muitos anos com lucro, e agora que teve o problema, eles querem que o Estado subsidie lá a reconstrução do aeroporto e estão lavando as mãos. No caso da Sabesp é um pouco isso, porque vai pegar o dinheiro, né, do Estado, uma empresa que é lucrativa, que hoje dá dinheiro para o Estado, vai tirar esse recurso para subsidiar uma tarifa, e subsidiar a tarifa nesse caso significa garantir o lucro do acionista privado. Então, infelizmente, a gente vê isso, né? E a iniciativa privada, ela sempre, né, vem para ter lucro, é isso mesmo, e inclusive é a base de corrupção, né? A gente vê e comenta muito a questão da corrupção do setor público, mas a gente esquece às vezes de dizer, por exemplo, que o maior caso de corrupção no Brasil não é do setor público, é das lojas americanas que a gente viu aí, que lesou um monte de milhares de pessoas, né? Mas enfim, então essa questão das tarifas e dos erros no processo, eles são grandes, né? Infelizmente, o cronograma, como você perguntou, ele vai seguindo a toque de caixa. A gente ainda não tem o valuation, né? A valoração. A gente não sabe exatamente quanto vale as ações, quanto vale a empresa para ser vendida, né? A parte que vai ser vendida. Inclusive o Sintaema contratou, né, uma consultoria especializada, uma consultoria que trabalhou na privatização lá da Corsan, lá no Rio Grande do Sul, por coincidência, né, que está fazendo para nós, né, o valuation das ações da Sabesp, e quando o governo do estado apresentar esse valor, nós vamos ter dados técnicos e concretos novamente, que é o que a gente tem feito, né, desde o início, feito esse debate a partir de questões concretas, mostrando que é um péssimo negócio, que é um crime contra o povo de São Paulo, e de novo a gente vai ter para contestar qual vai ser a valoração que o governo vai apresentar. Isso deve acontecer na semana que vem, né? Tá certo então, ô Fagian. São 9h47. A gente agradece aí a sua participação. Caso queira falar mais a respeito dessa questão, estamos sempre abertos aqui. A gente agradece a sua participação. Bom dia e boa sorte nesse movimento, nessa companhia que no último mês de abril atingiu a cifra de 58 milhões, estão querendo vender ela por 30, desses 30, 10 bilhões de reais seriam destinados a essa conta aí para ampliar e garantir o lucro de quem comprar. Caso queira acrescentar mais alguma coisa rapidamente, fique à vontade aqui aos microfones da Clube. Haroldo, eu quero acrescentar muito rapidamente sobre a situação dos trabalhadores, né? Os trabalhadores estão muito preocupados, né, com o futuro, né, que é uma parte importantíssima. A gente acabou, né, numa grande luta no mês de maio, aí conseguimos fazer um acordo coletivo de maneira inédita, né, por 2 anos, o que garante que nesse processo de transição, se realmente se concretizar a privatização, a gente vai ter uma garantia mínima, né, de estabilidade de acordo coletivo por 2 anos. Isso é muito importante, mas o clima na empresa é muito ruim, né? Mas a gente segue lutando. Agradeço demais novamente aí o espaço para a gente poder fazer esse debate, e me coloco à disposição porque eu julgo que esse tema ele não afeta apenas os trabalhadores da Sabesp. Aliás, acho que afeta menos os trabalhadores da Sabesp do que a população, e nós vamos passar por um processo aí, por uma série de erros, né, que aconteceram, políticos e que levaram, né, à eleição desse governo, que agora entrega não só a Sabesp, mas outros patrimônios, e dilapida o estado de São Paulo. E a gente, né, como é que é? A semeadura, ela é alternativa, mas a colheita é obrigatória, né? Então a gente precisa fazer esse debate de maneira séria com a população e mostrando por que as coisas acontecem. Tá joia? Um abraço, muito obrigado novamente.